Começa hoje visitação de escolas a coração de Dom Pedro. Kátia Gomes. Malta, os estudantes vão poder visitar o coração durante a semana e nos fins de semana será a vez da população, do público em geral. A exposição fica aberta até o dia 5. Obrigado, Kátia. Até já. Criança é atropelada por ônibus no setor Arniqueira. Vanessa Vitória. Felipe, olha só, o pequeno Heitor acabou nem sentindo, na verdade, que ia ser atingido pelo ônibus. Foi bem aqui, próximo a essa rotatória onde nós estamos. Ele voltava da natação, estuda na escola que fica aqui ao lado e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês toda a logística deste atropelamento e como está o estado de saúde do pequeno Heitor. A gente volta já. Obrigado, VV. Polícia descobre quadrilha que forjava documentos para brasileiros tentarem conseguir visto para o exterior. Maicon Leão. O grupo criminoso oferecia, além dos documentos falsos, Malta, também todo o esquema de como se comportar nas entrevistas e ainda fazia o transporte dessas pessoas até as embaixadas. A investigação começou em julho, depois que uma dessas pessoas apresentou o documento falso e descobriu que o esquema era ainda maior. Eles cobravam cerca de 15 mil dólares, em reais cerca de 70 mil reais, para que todo o esquema fosse feito para a pessoa conseguir entrar irregularmente em outros países. E para que esse valor fosse pago, eles ainda ameaçavam os familiares dessas pessoas que ficavam aqui no Brasil. Os detalhes desse esquema a gente traz daqui a pouquinho. Já pensou? Que vergonha, né? Para nós brasileiros. Bora começar a edição de hoje, o nosso jornal já está no ar. Começa hoje a visitação de escolas da rede pública de ensino à exposição Um Coração Ardoroso, a vida e legado de Dom Pedro I, que tem como atração principal o coração do imperador que declarou a independência do Brasil. Vamos acionar a repórter Kátia Gomes, que tem todas as informações ao vivo pra gente. Kátia, como é que vai funcionar essa visitação? No fim de semana eu acho que está aberta inclusive para o público em geral, não é? Boa tarde para você. Exatamente, Malta. A visitação começa hoje, já está acontecendo, né, na verdade, para estudantes de escolas públicas. Aí a escola precisa fazer o agendamento diretamente com Itamaraty. Nos fins de semana, será a vez da população, dos moradores aqui de Brasília, que quiserem, né, ver esse coração de perto, o coração de Dom Pedro I. E aí como é que vai funcionar? As pessoas precisam ir até o Itamaraty, não precisa fazer o agendamento e elas vão entrar por ordem de chegada. Eles vão separar um grupo de 15 pessoas por vez para fazer essa visita. Vai ser uma visita guiada. Essa visita, inclusive, ela começa ali pela porta oeste, que é aquela voltada para o Ministério da Saúde. Vai ter todo um percurso ali. A pessoa precisa levar apenas um documento com foto. Mas para essa visitação, eles exigiram vários critérios que eu vou explicar para vocês agora. Não será permitida a entrada de visitantes com bolsas, sacolas ou mochilas, bastão de selfie, tripé e qualquer equipamento ali similar eletrônico. Não será permitida também a entrada de visitantes com bebidas e alimentos, também portando armas e outros utensílios. O visitante ele deve seguir todo o percurso iniciado ali pela equipe responsável. O tempo indicado também, a pessoa não vai poder explorar livremente ali o espaço onde foi colocado o coração. O visitante também não vai poder tirar fotos, né, fazer nenhum registro fotográfico ou audiovisual. Também não vai poder tocar em qualquer objeto de arte, né, ali qualquer objeto histórico. Claro, não pode jogar lixo no chão, não pode fumar, falar em voz alta e o celular deve permanecer desligado ou em modo silencioso. A pessoa que descumprir isso vai ser retirada ali do salão de visitação. Essa visita, ela vai acontecer até o dia 5 de setembro, né? Reforçando, durante a semana o coração estará aberto, né? A visita para o coração estará aberta ali para os alunos da rede pública de forma exclusiva e apenas aos fins de semana vai ser aberto para a população. O horário da visitação é de 8 horas da manhã até 1 da tarde e volta 2 horas da tarde até às 18 horas, né? Ou seja, 6 horas da tarde. Então, quem tiver curiosidade para conhecer o coração do imperador Dom Pedro I,
pode fazer essa visita. Lembrando, né, o Coração, ele chegou aqui em Brasília na última segunda-feira como parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Na terça-feira, ele foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro e também pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ele, inclusive, caminhou com esse coração ali pela rampa do Palácio e agora ele está exposto no Palácio do Itamaraty. Malta, você tem curiosidade de ver esse coração de perto? Não. Eu acho que eu tenho um pouco de aflição, Kátia. Eu escolhi não ser médico justamente porque eu temia as aulas de anatomia. Já pensou ter que ficar vendo os nossos órgãos por dentro? Então acho que para mim não vai ser uma boa experiência. Mas para quem vê valor histórico, tenho certeza que sim. Obrigado, tá, pelas informações. Uma criança de 9 anos de idade foi atropelada em frente à escola Classe Arniqueira por um ônibus. A repórter Vanessa Vitória está lá no lugar onde isso aconteceu. A gente pode dizer que esse menino se salvou, né? Que não morreu, graças a Deus, por um milagre. Então, VV, boa tarde para você. Em primeiro lugar, qual que é o estado de saúde do menino atropelado? Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, graças a Deus, o estado de saúde dele é bom, ele está se recuperando bem. Inclusive agora, há pouco, nesse instante, acabei de mandar mensagem para a avó e para a mãe perguntando sobre os exames, Felipe, porque hoje de manhã ele estava reclamando de uma dorzinha na barriga. Então eles foram fazer uns exames abdominais e ainda não tem o resultado. Então isso acabou aí impedindo a saída do Heitor mais rapidamente do hospital. Mas antes disso, o que acontece? Teve o atropelamento ontem, ele foi levado para o HRT, depois ele foi ao hospital de base, porque como o ônibus atingiu ele de frente e acertou o narizinho, eles acharam que poderia precisar de fazer uma cirurgia no nariz e eles fizeram um ajuste, uma recolocação. Não precisou fazer a cirurgia, colocou o narizinho do Heitor de volta no lugar. Então ele segue internado no HRT. A expectativa é boa de saída logo, está conversando, diz que é um menino muito falante. Então a expectativa é boa para que ele receba alta, porém precisa aí desses resultados, desses exames que foram feitos no abdômen dele para poder entender por que ele está sentindo dor, uma vez que ele foi atingido pelo ônibus de frente, né, Felipe? Vamos falar agora sobre esse atropelamento. O que aconteceu? Foi ontem pela manhã, o Heitor, ele faz natação, Felipe, do outro lado da rua lá, ó, descendo ali onde o Rogerinho, o Dentinho, tá mostrando logo ali. Então ele veio caminhando, subindo essa rua, passou naquela papelaria e armarinho que tem ali, Felipe, e comprou uma minhoquinha, um brinquedinho de criança, atravessou na faixa de pedestres, que não sei nem se dá para ver porque ela tá bem apagada, e veio para cá, onde a gente está, Felipe. Então, quando você percebe, a pessoa faz ali o acesso à faixa de pedestres, o passeio, a calçada é muito encurtada, então até chegar na calçada a pessoa acaba atingindo essa faixa zebrada, esse espaço onde eu estou aqui. E aí ele veio no cantinho, ó, Felipe, ele estava bem aqui, nesse ponto é possível perceber que o para-choque do ônibus ralou, olha lá de onde vem, acertando o para-choque do ônibus até pegar o pequeno Heitor. Quando ele é atingido de frente, o ônibus vem descendo ali, ele está assim de costas para a nossa câmera, né? Está de frente para o ônibus, ele é atingido, arremessado e ele cai bem aqui, Felipe, bem nesse ponto onde ainda tem as marcas do sangue do Heitor. Ele estava com a mochilinha nas costas e ele ficou caído bem aqui. E inclusive, uma das primeiras pessoas que chega aqui e percebe o Heitor atropelado é a Soraya, que está aqui do meu lado, a diretora da escola que ele estuda. Ele estuda à tarde, Felipe, aqui no Centro de Educação de Arniqueira, onde são estudantes ali na faixa etária de 6 a 11 anos. Então, a educação infantil aí, digamos, né, para a criançada. E aí, o que acontece? Antes da chegada da Soraya, um homem, né, que a gente vê nas imagens também, que chega a passar uma moto. O Heitor tá caído aqui, as pessoas não conseguem perceber, ele tá no chão. E aí vem um homem correndo, esse homem, uma filha dele já estudou aqui na escola, e ele chega e começa a ajudar o Heitor.
Logo depois do acidente, chega a Soraya. Soraya, boa tarde para você. O Heitor é um menino muito querido, a criançada tá doida pelo retorno dele aí na escola. O que ele falava quando você chegou, quando ele te viu? Qual foi a reação dele? Boa tarde. Então, quando eu cheguei, né, o acidente já tinha acontecido e o Heitor, quando, né, me viu, ele era a primeira pessoa que ele identificou, que ele conhecia, então ele pediu para que não deixasse acontecer nada com ele. Ele estava muito assustado, ele não sabia explicar o que tinha acontecido e estava com o rostinho bem machucado, né, muito sangue. Então, na hora, a única, né, coisa que eu me preocupei foi entrar em contato com a família, né, e comunicá-los, né, do acidente e acalmar a criança. Então, logo eu liguei para a mãe e a criança conversou com a mãe. E ele pedia, tia Soraya, por favor, não deixe acontecer nada comigo, né? E eu ali tentando acalmá-lo da melhor forma possível. Logo chegou a ambulância do bombeiro, eles foram rápidos. Logo depois a SAMU, aí eles começaram a prestar os primeiros socorros. A família, né? Assim que foi comunicada, a tia veio para o local do acidente e estava muito nervosa também. A escola providenciou os documentos para que eles pudessem levá-los para o hospital, né? Porque aí eles ficaram tão apavorados que nem lembraram de trazer a documentação da criança. Soraya, embora ele não soubesse contar o que tinha acontecido com ele estava com medo. Ele via o sangue e ele pedia para que você cuidasse dele para que ele não morresse. Ele pedia, né? Que ele achava que era... Ele falava, tia, o que está acontecendo? É um sonho? E eu falava, não, Heitor, você está bem, né? Você só bateu, foi atropelado, mas assim, eu também não sabia falar, explicar, porque eu não vi realmente o acidente, né? Então, assim, o meu desespero foi ver ele desesperado, porque ele ficou, né, atordoado, ficou bem, assim, assustado quando ele olhava para o chão e via que tinha muito sangue, né? Eu acho que com o impacto dele no ônibus, não sei se bateu de frente, o nariz, né, a boquinha, estava bastante ensanguentado. E aí ele pedia, né, para ser levado para dentro da escola, que era para ligar para a bisavó, para ligar para a mãe, e aí foi o que eu fiz. Muito obrigada aí por ter ajudado o Heitor nesse momento. Inclusive, Felipe, se tivesse dado tudo certo, o Heitor ia descer para casa dele, ele ia seguir aqui, e ele tem o hábito, né, de circular por essa região, olha, e ele estava indo para casa se tivesse dado tudo certo. E depois ele viria para a escola, Felipe, porque a escola é aqui pertinho também. Inclusive, os amiguinhos aqui ficaram muito apreensivos, querendo saber como o acidente foi de manhã, querendo saber como é que estava o Heitor, querendo que ele retorne às aulas. E a gente também conversou com a supervisora pedagógica. E a gente vai ouvir agora o que ela disse. A gente ficou, inclusive, aqui na escola, todo mundo sem entender como que o motorista, se ele não viu, o porquê que ele não parou, né? Porque foi, se eu não me engano, foi na lateral do ônibus que bateu nele, né? Na parte mais da frente. Mas, enfim, o ônibus seguiu, não parou, e aí a escola, né, a diretora da escola veio ajudar-nos a pedir socorro, né? O pessoal da comunidade também toda veio ajudar. Enfim, chegou o SAMU, o bombeiro, né? Para prestar os primeiros socorros para o Heitor. É uma criança que a gente conhece muito, né? Ele está aqui com a gente desde o ano passado, então a gente tem o maior carinho por ele, como temos por todos, né? E a gente está aqui com um pensamento positivo de que ele vai ficar bem e logo vai voltar. Ah, se Deus quiser. Ô VV, uma reclamação da comunidade é que os ônibus fazem, segundo dizem os moradores, essa curva aí atrás de você em alta velocidade. Eu acredito nesse relato porque eu não sei se você, Vanessa, percebeu, mas nós de cá, a gente pôde ouvir o barulho algumas vezes enquanto você falava ao vivo do pneu cantando, aí dos motoristas fazendo essa rotatória. Então eu acredito que realmente o ônibus, não este, mas pode ser que seja já uma prática generalizada de se fazer a curva aí em alta velocidade. O que a Expresso São José, que é a responsável pelo veículo que atropelou o Heitor, disse para a nossa equipe e para você?
Olha só, Felipe, eu queria até comentar sobre isso, que na hora que o Dentinho estava mostrando a rua que o Heitor ia descer, veio um ônibus aqui muito perto, dá medo, dá receio, porque realmente eles já chegam com tudo aqui. E são veículos pesados, né? E dependendo da velocidade que vem, o quebra-molas mesmo, Felipe, ele é depois da rotatória. E aí depois a faixa de pedestres. Mas até alguns moradores mostraram aqui a questão da placa pare, né? A ideia é que antes de chegar na rotatória, aquela placa ali, pare, fosse obedecida pelos motoristas. Por quê? Eles param ali e vão ver o que tem pela frente. Mas se passar direto, aí não conseguem ver. Agora, sobre a empresa, eles emitiram uma nota dizendo que vão investigar esse caso, que inclusive estão prestando assistência à família do Heitor. Um ponto sobre essa assistência, falei com a avó e falei com a mãe e elas disseram que ainda não foram procuradas, Felipe. Então elas não reconhecem essa assistência e nem esse contato por parte da São José. Um outro ponto a empresa informou que o motorista que atropelou o Heitor foi desligado, não trabalha mais na empresa. Então esses são os pontos que a empresa considerou. Diz que está prestando assistência social, a família nega, e que demitiu o condutor. E aí a gente fica naquela dúvida também, né, Felipe, que eu fiquei observando os ônibus aqui. Será que ele não viu? Porque o ônibus segue. O ônibus segue naturalmente. Será que não tinha um passageiro? Será que o cobrador não ouviu, não viu? Será? A gente fica com muitas perguntas. Por que esse ônibus seguiu o caminho com a criança caída aqui? Então, essa é uma dúvida que só esse motorista e a perícia, né, vai poder concluir. Que vão calcular velocidade, vão calcular aí a dinâmica da curva que ele fez, se foi muito aberta, pegando aqui o meio-fio, porque mesmo que o Heitor estivesse com o pezinho no meio-fio, olha ali onde pegou o para-choque. Então a gente vai ter que entender melhor essa dinâmica e com relação aos moradores, aos trabalhadores, aos comerciantes aqui da região, a reclamação é a mesma. Uma área muito perigosa, como a gente vai acompanhar agora o depoimento da Cris, que tem uma clínica veterinária aqui. Olha só, ela aparece nas imagens, inclusive, Felipe, e não viu o Heitor. É a primeira vez que eu vejo uma criança. Foi muito triste, né? Ver as imagens, foi uma cena bem forte. Então, a gente queria mais consciência, né? Da parte dos motoristas. Eu acabo aparecendo no vídeo, eu busco um cachorro dentro do carro, né? Pra tomar banho. Entro com o cachorro e acabo nem percebendo. Foi segundos, assim. Pelo vídeo eu consegui perceber que foram segundos, né? De diferença que eu entro no carro, pego o cachorro e entro na loja e a criança já, infelizmente, estava caída. Até tem um homem que percebe primeiro, né, e atravessa a rua para tentar ajudar. Só que na movimentação eu acabei não vendo e entrei na loja. Depois, nas imagens que eu consegui perceber. Olha só, Felipe, a gente aproveitou que a administração da cidade é do lado da escola. Então nós fomos lá, conversamos com o administrador. Ele inclusive até gravou essa entrevista com a gente, vocês vão acompanhar isso no segunda edição. E o que ele disse? Ele fala que, Felipe, é uma área irregular, é uma área em regularização. Então o que acontece? As casas foram surgindo, a cidade, né, o bairro foi surgindo. Então eles se sentem às vezes um pouco... eles têm um pouco de dificuldade em fazer determinadas benfeitorias em função da falta de regularização. Foi esse o posicionamento que ele passou. Ele disse que várias, que eles chamam de urbes aqui, já estão em regularização e que essa, que seria a 6, ainda não está, mas seria a próxima a ser regularizada. Então, qual que é o ponto que ele me falou? Ele falou assim: Vanessa, o que a gente já fez? Ele pediu que os técnicos do Detran venham aqui para que os engenheiros entendam a dificuldade, o risco e o perigo dessa área em função de ter uma escola com crianças muito pequenas. A questão da faixa de pedestres, Felipe, totalmente apagada, ele garantiu que vai ser feita uma revitalização. Então ele falou, olha, a faixa de pedestres a gente vai revitalizar, inclusive é uma demanda da escola, a direção já tinha vindo aqui, já tinha pedido, já tinha reclamado, porque muitos motoristas acabam não percebendo a faixa de pedestres ali, até porque ela é pintada no chão, mas
eles passam com tudo e acabam não notando. Então a administração da cidade disse isso. Não tem como fazer muitas benfeitorias. Ele me disse que tem um ponto aqui de Arniqueira que é pior ainda que esse, e lá eles não conseguem nem mexer. Então ele está pedindo, disse que o Detran falou que vai vir aqui para cá sim. Inclusive a gente estava até aguardando esse momento que o Detran chegasse aqui, para que os engenheiros possam ver e, de repente, estabelecer uma sinalização melhor para cá e a administração fazer a revitalização da faixa de pedestres. Mas a gente sabe que nesse momento, neste ponto aqui onde o Heitor foi atropelado, não foi nem a questão da faixa. Ele já não estava mais na faixa, ele já estava do lado de cá. Olha só, Felipe, ônibus passando aqui, a gente fica até olhando, né? Você vê, não tem tantos passageiros, eu não vi, não sei se é porque o horário que a gente chegou aqui, não tem ônibus lotados. Então eu não sei, eu também fico me perguntando assim, o motorista não viu e seguiu, por que alguém que estava lá dentro também não avisou? Então é um ponto aí a questionar. Mas o fato é, realmente a administração diz que não consegue fazer muitas coisas em áreas irregulares por causa dessa demanda mesmo, que tudo foi surgindo dessa forma, mas a ideia é que pelo menos a faixa fique pintada e que as pessoas agora também se atentem mais a justamente essa questão aqui da faixa zebrada, que também está apagada, precisa de uma revitalização. Isso eu acho que é uma demanda mais tranquila, né? Porque não tem que pedir para instalar uma sinaleira, por exemplo, tem que somente vir no que já está pronto e pintar, então sinalizar melhor. Agora, com relação a essa descida, essa curva, Felipe, realmente que o caso do Heitor sirva de lição aí para que os motoristas que passam por aqui tenham mais atenção, principalmente de ônibus, que é um veículo maior, né, mais pesado, e que, ó, tá vendo aí, os maiores acabam fazendo aquele barulhinho que você estava comentando, até os menores também, dessa freadinha que faz aqui na rotatória. Então que os motoristas tenham mais atenção e que o Heitor receba alta o quanto antes e volte para as atividades normais dele, né? Sem nenhuma sequela. Esse é o nosso desejo, volte para a escola, volte para a natação, volte para as atividades que ele estava acostumado a fazer e que seja investigado esse caso aí, né? Com relação à postura e à responsabilidade do motorista com o socorro da criança e a velocidade que ele acessou essa via e também a distância que ele abriu essa curva e acabou atingindo a parte da área zebrada onde estava o menino. Felipe. Muito obrigado, Vivi. Queria só pontuar aqui que áreas em fase de regularização são uma realidade em todas as cidades do Distrito Federal e nós entendemos a complexidade desse processo fundiário que envolve muitos órgãos públicos até que se chega ao momento de dar escritura para a pessoa e ter aquela área como regularizada. Agora, isso não pode servir de empecilho para que a administração faça o mínimo. Não tem asfalto? Então o asfalto tem que ser sinalizado. Não é uma área cheia de crianças pequenas. O Heitor tem 8 anos de idade. A gente não pode esperar que um menino de 8 anos de idade tenha toda a destreza e desconfiança e malícia do mundo. Então é preciso que ali esteja sinalizado melhor, não é? Regularizar é um processo que pode demorar quanto tempo? Muito tempo. Até lá não vai se fazer nada. Hoje já é quinta-feira, a semana está acabando e se você está planejando o seu fim de semana, considere que estamos na praia. Estamos na praia e hoje nós vamos falar um pouco mais da programação esportiva do complexo. Esse ano, o Na Praia aderiu ao fenômeno do beach tênis, que é um esporte que tem virado febre, né, nesses últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, estima-se que das 2 milhões de pessoas que jogam beach tênis no mundo, 800 mil são aqui no Brasil, não acredito. Dá quanto isso? 40%? Caramba, quase metade. Maicon Leão, boa tarde pra você. Olha, eu ia perguntar se ele já jogou tênis de praia, mas parece que ele já está jogando. Eu quero saber se você já tinha prática ou se vai passar vergonha agora ao vivo. Pode falar. Tô treinando desde as 10 da manhã, malta. Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no SBT Brasília. Tô vendo a galera dando um show aqui, falei, não vou ficar de fora não. De 10 bolinhas, eu tô errando só umas 3. As outras, elas vão embora por conta própria. Mas aqui a gente consegue aprender tudo certinho. Vamos deixar pra quem sabe mesmo como é que funciona. O pessoal ali tá jogando desde as 10 horas também. Já vi ponto ali, ó, 40 a 30, não sei o que, a pontuação ali é grande.
Eu tô fazendo ponto só com as bolinhas ali, vai precisar de um preparo físico, mas como você adiantou, apesar de estar na modinha, digamos assim, o beach tênis é um esporte e o Brasil está entre os 10 países com mais atletas que participam, né? Inclusive, o Delano já trabalha com beach tênis há mais de 10 anos e tem que ter dedicação mesmo para conseguir ser bom, né? Sim, lógico. Apesar dele ser divertido demais, dinâmico, fácil de aprender, precisa da dedicação do atleta. Como é que tá o atleta Maicon aqui desde a hora que a gente começou? Tem futuro, daqui a uns 5 anos, né, galera? Mas 5 anos de treino dá certo. Não, é legal que a gente consegue ver um resultado bem rápido no beach tênis, né? Ele é de fácil aprendizado, é lógico. A areia vai dificultar um pouquinho o deslocamento, mas isso também contribui, né, para perder um pouquinho o peso, para poder melhorar o condicionamento físico. Então, só benefícios, vitamina D reforçado com esse solzinho gostoso, ao ar livre, né, ambiente gostoso, com música, essa vibe maravilhosa que você está curtindo agora. Ou seja, para quem está querendo dar uma melhorada no corpo, quer praticar uma atividade física, tentou um monte de esporte, não deu certo, esse aqui, malta, você pode aprender e ainda mais assim, ó, com o pé na areia, na praia, olhando pro Lago Paranoá, uma beleza. E aqui quem não sabe nada também aprende na hora, né? Com certeza aprende fácil, né? Porque eu gosto de usar 2 palavras para definir o beach tênis. Ele é inclusivo e democrático, então para todas as idades, para todos os tamanhos, todos os pesos, todo mundo é capaz de se divertir praticando beach tênis. E a diversão é garantida. Eu vou inclusive, Delano, pedir pra gente vir pra cá, vamos atrapalhar o jogo da galera de cá. Dani, depois você saca, vamos bater um papo com a galera aqui, porque eu descobri que ela tá dando um show em cima do pessoal, que tem estratégia para jogar, não é simplesmente fazer o saque, tem estratégia por saque? Como é que é isso? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, gente. Como é que funciona essa estratégia sua aí? É bola alta, bola baixa, como é que é? É um jogo que a gente tenta abaixar aí a bola, para tentar construir aquela bola gostosa que sobe, e a gente entra para matar. Então, baixa um pouco a belinha, joga para frente, joga para trás, desloca para um lado, desloca para o outro, para tentar construir a melhor bola. Se joga na areia para salvar, o importante é não deixar o time adversário fazer ponto. É isso, né? E me conta uma coisa, você já pratica o beach tênis há quanto tempo? Tem uns 3 para 4 anos já, eu venho do tênis, então já vim com uma bagagenzinha de um esporte de raquete. Mas ó, deixa eu te contar uma coisa, é um esporte para todos. Independente de onde você vem ou não vem, é um esporte para todos. A gente garante que com poucas aulas você já está brincando, jogando, socializando e sendo feliz. Vai ser o desafio. Vou atrapalhar, eu tirei uma competidora, mas o jogo continua, ele não para. Vem cá, minha amiga, me conta uma coisa. É difícil, é fácil, como é que é o começo? É facinho. Quem começa se apaixona e não quer mais parar. É ótimo, maravilhoso. É um esporte inclusivo, todo mundo participa. E como é que é jogar assim, com o Paranoá de fundo, com a vista dessa? O sol de meio-dia nem... A gente tá morrendo aqui de calor, mas é ótimo, essa vista é linda, tudo que tá maravilhoso. Vale muito a pena? Muito, muito, muito. E o bom é que a gente vê que eu posso tirar qualquer participante, que o jogo ele continua. Eu não atrapalhei tanto assim não. Obrigado, viu, deixar você continuar. Mas agora me tira uma dúvida aqui, Delano. Como é que funciona para vir participar? Aluga o horário da quadra, precisa trazer os amigos, pode vir sozinho? Pode vir sozinho, a gente tem day use aqui na praia. A gente tem aluguel de quadra, se você quiser trazer sua turma para fechar uma horinha aqui. Também temos pacote mensal, então você pode comprar um passaporte que te dá direito a entrar na praia e se divertir nas quadras todos os dias durante o mês, né? O importante é que você venha, conheça na praia, conheça o nosso esporte, nossa arena e se divirta bastante com esse visual maravilhoso, nossa praia. Esse visual é lindo, maravilhoso. A gente tá aqui, malta, meio-dia mesmo, o sol a pino e não tá, tipo, aquele calor exagerado. A gente consegue praticar só um pouquinho, mas é por conta da atividade física. Daniel, vai virando pra cá, vou pedir sua raquete emprestada, porque já que eu atrapalhei aquela hora, agora eu quero ver. Vamos pra essa quadra de cá? Deixa eu tentar jogar também junto com vocês, pra ver se eu vou apanhar muito, como é que vai ser. Eu quero você no meu time, eu descobri que você é quem tá goleando de lá, quem tá fazendo as bolas de lá. Vamos tirar aqui. Eu fico na frente, você quer que eu fique aonde? Pra gente tentar... Combinado, eu fico do lado de cá e seja o que Deus quiser, malta, vamos lá. Pode começar sacando aí pra gente ver. A raquete tem jeito certo pra segurar. Raquete alta de cá. Jogou, pode ir. Isso. Veio, agora vai em mim. Ei, quase acertei o Daniel, mas tá no caminho. Vamos lá, vamos tentar mais uma aqui. Isso, pode ir, isso. Vocês já viram que eu vou pulando. Ela ia jogar uma bola baixa, ela ia jogar uma bola baixa pra tentar... Aê, fizemos pontos aqui. Aê, agora eu fiz o ponto pra essa. Foi quase.
Vamos lá, mais uma. Aqui, perninha pra lá, perninha pra cá e foi pro fundo. Só que eu fiz foi pra fora, foi o ponto do adversário, mas a gente comemora. E aí, mano, ixi, ó, deu. Então fica aí o convite, ponto de novo ou não? Eu não vi. Bola delas. É isso, Malta, um jogo que vai lá. E você, já tinha participado, Malta? Foi quase. Bom, é a deixa, né, gente? Vamos liberar o Maicon, porque com uma mão no microfone e outra na raquete, ele tá com a maior dificuldade de todos ali no campo. E ele tá se superando. Obrigado, Maicon, pela participação e por mais uma vez se jogar na nossa brincadeira. Beach tênis na praia, você pode ir, vai se divertir bastante. Valeu, Maicon! Gente, e se eu contar pra vocês que tem gente que na hora de comprar remédio está fazendo uma verdadeira peregrinação nas farmácias? Talvez você já tenha passado por isso. Muitas pessoas estão fazendo essa peregrinação por causa da falta de antibióticos e de antigripais. E isso está acontecendo em função da escassez de insumos, que é a matéria-prima utilizada para fabricar esses medicamentos. O insumo é importado. A previsão é para que esses remédios voltem às prateleiras não muito logo. Foi assim, andando nas farmácias de Águas Claras, de porta em porta, que André procurou antibiótico amoxicilina para o tratamento da filha, de 2 anos. A pequena Helena está com a garganta inflamada. Depois de tanto rodar, ele conseguiu encontrar o medicamento em Taguatinga. Sensação de impotência, né? Porque você precisa daquele remédio e assim no mesmo momento você incorpora o espírito do pai-herói, né? Do super-herói que vai desbravar a cidade em busca do que pode salvar sua filha, né? Esta mãe também buscou o mesmo medicamento e não encontrou. Chegando em casa, tive que retornar, ligar lá para o consultório e falar para o médico que eu não estava achando esse medicamento. O mesmo fez a troca do remédio. Sempre orientamos aos pais, caso não encontre o antibiótico prescrito pelo seu médico, entre em contato com o mesmo para chegar numa solução mais segura. De acordo com o Sindicato das Farmácias do DF, o abastecimento de alguns medicamentos está prejudicado. É uma crise de abastecimento na cadeia de produção mundial, porque esses produtos, mais de 90% dos sais são produzidos na China e na Índia. A previsão de que esses medicamentos retornem, a normalização será mais ou menos até o final do ano. A falta de medicamentos vem preocupando milhares de pessoas. Vim na rodoviária, estou vindo aqui das farmácias para ver se acho. Não acho, não. Eu também passei por algumas farmácias, procurando por medicamentos. A resposta dos atendentes era a mesma. Não temos, está em falta. Além da falta de medicamento nas farmácias, nas unidades de saúde, os pacientes também estão preocupados com o estoque baixo da vacina BCG, que protege as crianças contra a tuberculose. A Secretaria de Saúde agora vai ofertar a vacina em apenas algumas unidades. Para quem precisa vacinar os filhos com imunizante aqui no DF, é só procurar a lista na página da Secretaria de Saúde na internet, das 44 UBSs que têm a dose. Joyce veio de Tocantins, onde não conseguiu a BCG para bebê, o que só foi possível depois de muita insistência quando veio para o DF, em Ceilândia. Eu encontrei a mesma dificuldade de achar a BCG nos postos de saúde. Meu coração de mãe, a preocupação com a saúde da minha filha foi aumentando, até que eu consegui vacinar ela no posto número 8 aqui da Ceilândia, aos 32 dias de vida. Com base nas informações do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal disse que o abastecimento de vacinas BCG deve ser normalizado a partir do mês de outubro. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo e na volta, eleições 2022. A gente começa hoje a sabatina dos candidatos à vaga do Senado pelo Distrito Federal. Nós voltamos já. Agora, 12h16, nós estamos ao vivo, é hora de eleições 2022. Meus amigos telespectadores, o SBT começa hoje uma série de entrevistas com as principais candidatas do Distrito Federal à vaga no Senado que está em disputa nessas eleições. E eu disse candidatas porque são mulheres as 3 primeiras colocadas nas intenções de voto, segundo o último levantamento da Paraná Pesquisas. Flávia Arruda, do PL, Damares Alves, do Republicanos e Rosilene Correia, do PT. O SBT já fez o convite e está em contato com as campanhas de Flávia Arruda e Rosilene para que a gente agende a data para que elas estejam aqui no nosso jornal.
Hoje, quem está conosco é a candidata Damares Alves. Muito obrigado, a senhora, pela presença. Uma alegria, Felipe. E quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. E o que você falou soou como música, meus Deixa eu ouvidos. só interromper a senhora num segundinho para a gente poder começar o tempo e ser justo com todas as candidatas. Essas entrevistas terão 15 minutos e o tempo da senhora começa a partir de agora. E agora eu já permito que a senhora responda. Soou como música aos meus ouvidos a palavra candidatas. Espetacular. 3 mulheres disputando a vaga para o Senado. Nós precisamos ocupar os espaços de poder e de decisão no país. Deixa eu começar falando aqui de política. A senhora foi uma das figuras mais eloquentes e uma das defensoras mais conhecidas do governo Bolsonaro. Mas, por fim, o presidente acabou fechando acordo com uma chapa que não considerou a senhora como candidata ao Senado. Eu gostaria de saber se a senhora está se sentindo traída. Não, foi o partido, não foi o presidente. O presidente não fez opção por nenhuma candidata. Há uma coligação partidária, o presidente pertence a um partido e o partido da nossa outra candidata está numa coligação e claro que o presidente não está se manifestando, mas eu não me senti preterida, nem traída e nem eu, nem a outra candidata vamos colocar o presidente nessa situação de tome uma decisão. Não seria justo com o nosso presidente. Embora a senhora não o coloque, a gente pode considerar que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, esta sim, está com a senhora na campanha. Sim, está apoiando, está ajudando, porque nós temos pautas muito caras, eu e a Michele, e nós entendemos necessário, neste momento, que o Senado se debruce cuidando de pautas como a pessoa com doença rara, pessoas com deficiência, proteção da mulher, proteção dos idosos. Então, a Michele entende que, nesse momento, seria necessário estar no Senado. E ela está torcendo por mim, me ajudando. E nós vamos para essa disputa agora, vai ser uma disputa bem bacana. Considerando, candidata Damares, que o Distrito Federal é muito dependente do governo federal, especialmente em questão de orçamento, eu gostaria de perguntar à senhora como a senhora imagina a sua postura como senadora num eventual governo Lula. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque eu me preocupo muito com o orçamento da União, as políticas públicas. Nós vamos ter que fazer essa equação dar certo, políticas públicas e orçamento da União. No governo Lula, eu vou estar do lado do povo do DF. Seja qual for o governo, a minha posição é o povo do DF. E lutando para que as políticas públicas sejam boas para o povo do DF. A minha preocupação com a esquerda é que políticas públicas deles nem sempre são tão boas para o povo. Então, a minha luta lá vai ser nenhum centavo a menos para o DF, nenhum direito a menos para o DF. Vou lutar muito pelo Distrito Federal, mas vou acompanhar a execução das políticas públicas e a criação das políticas públicas a nível nacional, porque muita política pública federal ela é aplicada primeiro aqui. Então, meu papel vai ser o acompanhamento dessas políticas públicas. Não vai ser fácil. Sei que eu terei muitos embates, mas o meu papel lá vai ser proteger o povo do DF e o meu Distrito Federal como um todo. Com uma postura conciliadora, como talvez seja a que a gente esteja precisando hoje no país, para todas as oposições muito gritantes de pensamento e ideologia, como que a senhora está vendo o momento político que a gente vive? Tá tenso, tá tudo muito polarizado e acredito que eu não vejo a hora de passar o período eleitoral e a gente esquecer os palanques, esquecer as diferenças e a gente chamar o Brasil para um grande pacto pela vida, pela infância, pela mulher. As crianças estão pedindo socorro no meu país e a gente precisa começar a dar respostas mais efetivas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, uma preocupação minha muito grande com a automutilação e o suicídio entre adolescentes. Nós vamos ter que parar as nossas brigas, as nossas diferenças e começar a pensar nos meninos e meninas do Distrito Federal. Este momento está tenso, mas está acabando. O período eleitoral tem mais aí 39 dias para a gente parar e depois todo mundo descer do palanque e fazer um pacto pela vida no DF e no Brasil. Nos últimos 4 anos, a senhora ficou bastante conhecida pela defesa da pauta dos costumes. Inclusive, no evento de lançamento da campanha, repetiu um dos bordões que a senhora cunhou durante esses 4 anos, que foi o menino veste azul, a menina veste rosa, dentre alguns outros. Mas lá, como representante do DF no Senado, a senhora vai se deparar com muitos outros assuntos. Economia, meio ambiente, segurança pública, saúde pública, relações internacionais. A senhora se sente preparada para o cargo de senadora? Pronta. É bom lembrar que eu sou advogada, estive 20 anos nos bastidores do Congresso Nacional, então eu transitei
pelo Judiciário, transitei no Legislativo, transitei agora no Executivo. Eu estive nos bastidores e também em momento de protagonismo nos 3 poderes. Eu estou pronta para ser senadora. As minhas pautas não eram de costumes, eram pautas de segurança pública quando eu falava contra a pedofilia. Era pauta de família quando eu falava do menino veste azul, menina veste rosa, a autonomia da família para decidir a cor que seu filho quer vestir e que o pai e a mamãe quer vestir a criança. A autoridade do pai e da mãe. Quando eu falo que estou pronta, sou educadora também, vamos ter que estar trabalhando propostas para a educação, uma revisão na educação do país. Então, assim, eu não sou uma candidata religiosa com pautas morais e de costumes. Minhas pautas são de segurança pública, saúde pública, fortalecimento da vida, fortalecimento da família e proteção da infância. Aí a senhora acha possível que quando a senhora diz a minha pauta é a defesa da família, da segurança pública e da mulher, essa não é necessariamente uma pauta do campo da direita, é uma pauta de todos. A senhora é capaz de convencer o eleitor tradicionalmente de esquerda a apoiá-la também? Sim, sim. Todo eleitor de esquerda tem uma criança em casa, todo eleitor de esquerda tem um vovô e uma vovó em casa. Os idosos estão correndo risco no país. A violência contra idosos estourou no país e no DF. Eu quero falar da violência contra o idoso no DF. Nós vamos ter que nos levantar contra a violência contra o idoso. Nós vamos ter que ter políticas públicas para o idoso. Em 2030, a cada 6 habitantes no DF, 1 será idoso. Nós estamos nos preparando para essa realidade. Então eu quero, no Distrito Federal, fazer um trabalho espetacular junto com o governador eleito, não importa quem for. E aqui eu quero dizer o seguinte, o senador ele tem que estar a serviço do governo eleito. O governo que for eleito, o governador que for eleito, vai poder contar com uma senadora buscando recursos para o DF, ações para o DF e buscando legislação nacional que proteja o DF, o idoso aqui no DF. Então, eu estou pronta, eu acho que a gente precisa começar a rever algumas políticas públicas de proteção da infância aqui. Vou estar lá ajudando a mudar a legislação, mas garantindo o orçamento para o Distrito Federal. Então, mesmo o eleitor de esquerda, vou dizer uma coisa para você, fui ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No nosso ministério, quem mais mandou emendas para o nosso ministério foi o PT e foi o PSOL. Porque essa pauta é uma pauta de todos. A proteção da vida, a proteção da família é uma pauta de todos. Embora a senhora esteja convencida de que consegue convencer os eleitores de esquerda, é evidente que a senhora e a primeira colocada nas pesquisas, que é a candidata Flávia Arruda, disputam o mesmo eleitorado. Eu gostaria de saber como o seu partido, como o presidente, que é muito próximo da senhora, está entendendo ambas candidaturas sendo colocadas. Não seria uma divisão nesse voto conservador? Não seria uma divisão. A direita, os conservadores estão tendo a oportunidade de ter 2 propostas aqui no DF. Isso não é divisão. Vai ganhar a melhor proposta na urna. Então, nós estamos trabalhando em cima de propostas, em cima de iniciativas e do que nós queremos para o Distrito Federal. Eu quero um DF sem fome. Eu quero um DF sem corrupção. Todos sabem que uma das minhas pautas, uma das pautas que eu tenho trazido há mais de 25 anos é o enfrentamento à corrupção. Eu quero políticas públicas executadas sem propina, sem corrupção. É dessa forma que eu quero. Mas não só no DF. Eu serei também a fiscalizadora do orçamento da União, vou ver o que está acontecendo em outros estados. Nós temos um governo anticorrupção que vai precisar de um suporte lá no Congresso Nacional para essa meta nossa. Um país sem corrupção ser de verdade. E já está sendo de verdade quando eu falo no âmbito do governo federal. Então, assim, nós vamos apresentar nossas propostas. A direita vai ganhar a eleição aqui no DF. Acredite, será senadora ou eu ou Flávia Arruda, mas eu quero muito ser eleita e estou lutando muito por essa cadeira. Deixa eu só emendar então aqui para a senhora, porque nesse momento a intenção de voto que ela tem é praticamente o dobro da senhora. A senhora está confiante? Eu vou ganhar essa eleição. Eu vou ganhar. A disputa está entre eu e Flávia Arruda, mas eu vou ganhar essa eleição. A Flávia tem muito tempo ainda para ser senadora. Eu vou apelar aqui um pouco para a minha idade, a maturidade. A Flávia, ela é uma menina que começou na política de forma brilhante. Ela articulada, inteligente, ela tem muito tempo para estar na política. Eu quero um único mandato como senadora. Eu sei que eu posso contribuir muito com o DF, eu posso contribuir muito com a minha nação. Eu estou pronta, eu quero muito neste momento ser eleita senadora. Deixa eu tratar de um ponto muito importante destas eleições, que é o combate à desinformação. Nesse momento, a senhora está impedida por uma decisão da Justiça Eleitoral de se manifestar sobre um ponto específico de uma cartilha de manual antidrogas. O Ministério Público Eleitoral já
já manifestou a favor da senhora, dizendo que a senhora esteve dentro dos limites da liberdade de expressão, mas eu gostaria que a senhora esclarecesse aqui o que a senhora quis dizer, com que intenção, que conteúdo foi aquele. Nós temos uma proposta de prevenção e combate às drogas no país. E a nossa proposta é enfrentamento ao narcotráfico, enfrentamento ao crime organizado, mas também a prevenção, as campanhas de prevenção. O governo PT, as cartilhas de prevenção de drogas ensinavam a consumir drogas. Tipo, eu mostrei as cartilhas, eu mostrei e não fui só eu. Vocês, a mídia mostrou muito isso no passado, ensinando como usar o crack. Ao usar o crack, use cachimbo. Ao usar a cocaína, não use canudo de papel, use canudo de plástico. Ao comprar êxtase, conheça o fornecedor para não comprar gato por lebre. Eu peguei este material e falei, vocês querem isso de volta? A nossa política antidroga é outra. E aqui no DF, a questão da droga é uma preocupação. Nós precisamos nos voltar para a prevenção às drogas, mas não o material que o antigo governo usava. Quando eu mostrei, o PT se sentiu ofendido com o que eu estava mostrando. Eu só queria lembrar o povo, não queremos isso de volta. Eu só queria mostrar. Aí o PT pediu para retirar o vídeo do ar e agora eu estou me defendendo, mostrando que eu não menti, não foi uma fake news. Eles não sabem lidar com a prevenção de drogas e nós temos propostas para a prevenção das drogas. Os seus adversários argumentam que sobre aquele ponto específico se tratava da tal política de redução de danos, que é quando uma pessoa ou não quer ou não consegue se livrar da dependência química, que o Estado possa promover uma política que reduza o prejuízo para ela, para a família e para a sociedade. Se a senhora discorda, qual é a proposta? O que eles apresentaram de redução de danos? Apenas uma cartilha. Redução de danos é o que nós estamos fazendo, pegando o dependente químico, oferecendo a ele uma oportunidade de ficar numa comunidade terapêutica ou num hospital se tratando. É isso que é redução de danos. Oferecer uma outra alternativa e enquanto ele se recupera, pode ter a redução de danos, mas o alvo é o afastamento das drogas. Então, uma única cartilha isolada, de forma indevida, não é a redução de danos. Eles não entendem o que é a redução de danos. Compreendi. Então, a senhora quer dizer que não necessariamente é contrária a essa filosofia da redução de danos, mas entende que naquela cartilha isso não foi colocado em prática. Não foi acertado. Eles não acertaram com a política antidrogas no Brasil. Não foi só droga, álcool também. Nós tínhamos uma cartilha de álcool que dizia, ao beber demais, tome um café preto, tome uma ducha gelada. Peraí, eu tenho que dizer para o adolescente que o álcool faz mal, que a droga faz mal. Eu tenho que cuidar desse adolescente. Prevenção é dizer quão cruel são as drogas. A redução de danos é outra coisa. Aí você pega aquela cartilha e começa a mostrar em sala de aula, ó, use o canudo de plástico. Ó, cuidado com a seringa, tem que estar higienizada a sua seringa. Não, eu vou dizer para o menino, não use, droga é morte. É isso que eu quero fazer. E quando eu pegar o dependente que quer se recuperar, aí eu tenho um projeto para redução de dano para o dependente. Mas prevenção não. Prevenção é outra coisa. A gente vai caminhando para o final do nosso papo e eu gostaria de voltar à campanha eleitoral propriamente dita e à tentativa da senhora de convencer os eleitores. Se a senhora e a candidata Flávia Arruda estão, de certa maneira, dialogando com o mesmo eleitorado, eu gostaria de perguntar por que os seus eleitores cativos ou os eleitores cativos do seu espectro político devem votar na senhora e não nela. Porque nós vamos ter que fazer um enfrentamento ao crime organizado no Brasil e no DF. A pauta de segurança pública ela vai ter que ser prioridade. E nós vamos ter que ter muita coragem para enfrentar o crime organizado e enfrentar o narcotráfico. As famílias estão em desespero no Distrito Federal. Todos os tipos de violência, elas estão batendo recordes no Distrito Federal. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Eu não tenho medo do crime organizado, eu quero fazer esse enfrentamento, eu tenho coragem, já mostrei que posso fazer esse enfrentamento. Pauta de segurança pública, reforma do Código Penal imediatamente. Nós vamos ter que rever as nossas leis, consolidar as leis penais e nós vamos ter que proteger as nossas crianças. Pra vocês terem uma ideia, só em 2021, 526 crianças, boletim de ocorrências registrados, com menos de 14 anos foram estuprados no DF. 526 registrados. E eu quero lembrar que é menos de 10% da realidade vai para a delegacia. Isso quer dizer que mais de 5 mil crianças no DF foram estupradas. Nós queremos enfrentar todos os tipos de violência. Segurança pública e economia serão as pautas prioritárias. E eu estou pronta para falar sobre segurança pública no Distrito Federal como senadora. Eu tenho que lembrar a senhora que a gente tem pouco mais de meio minuto
mas para que a senhora possa se dirigir aos eleitores nesse momento. Eu quero dizer o seguinte, as famílias do DF, eu moro aqui há 24 anos, eu não sou forasteira, eu estou aqui, eu sei as necessidades das mulheres, das mães, das famílias, eu sei as necessidades de locomoção, eu sei as necessidades de infraestrutura, eu estou pronta para lutar pelo DF e com uma pauta específica, não a corrupção. Chega de corrupção no DF e no Brasil. Eu agradeço muito a presença da senhora, mais uma vez aqui no SBT, e lembro a você de casa que essa série de entrevistas continua com as 3 principais candidatas à vaga que está disponível no Senado pelo Distrito Federal. Nos próximos dias comunicaremos a data que foi acertada com as outras campanhas para que elas também estejam aqui e possam conversar diretamente com você, eleitor. Agradeço a senhora porque nesse momento a gente também presta um serviço de expor as principais candidaturas, confrontá-las com os temas que todo mundo conversa no dia a dia, mas aqui a gente tem a oportunidade de se tornar o porta-voz dessas conversas que acontecem e questionar diretamente a senhora. Boa sorte, muito obrigado. Obrigada, Felipe. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Nós já estamos de volta e hoje, 11h15 da noite, você não pode perder A Praça é Nossa. O programa tá demais, viu? Além da Neuzinha, do Terezão e de todos os personagens que o público ama, a Nina vai receber a visita super especial do apresentador Doni Denútil. Tá imperdível, viu? Praça é Nossa, 11h15 da noite. Você veio me visitar, né, amigo? Que visitar? Eu vinha distribuir currículo, né? Não tem moleza. Se você fosse um touro, hein? Mais que isso, eu só tenho chifre, casal. Tio Doni Denútil. É daqui, ó. Vai ser a receita perfeita. Vai. Aí é inocência demais. Fiquei sabendo que faltaram os humoristas hoje. Se quiser me pôr no lugar... 25 de agosto é a data que marcou uma briga de trânsito no Lago Sul que a nós que moramos aqui próximos, né? Chocou tremendamente, mas o Brasil inteiro ficou impressionado. Um ano depois, o atropelador, o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, continua preso, enquanto a servidora pública Tatiana Fernandes Machado Matsunaga segue em tratamento. Faz um ano. Relembre o que aconteceu. Era uma terça-feira. Tatiana Matsunaga estava dirigindo quando ela e Paulo Milhomem se desentenderam em uma briga de trânsito. O advogado então perseguiu a servidora pública e, na frente da casa dela, voltaram a discutir. Cláudio, marido de Tatiana, saiu para ver o que estava acontecendo. Então ela desceu do automóvel, mas retornou para buscar o celular e gravar tudo. Foi aí que o motorista, que fez o retorno no fim da rua, acelerou e atropelou a mulher. O filho dela, que estava com 8 anos, acompanhou tudo. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas aqui mesmo na casa da Tatiana. Um ano depois do atropelamento, o carro dela segue estacionado na garagem. A vida normal ainda não voltou por aqui. A servidora pública ficou meses internada, passou por cirurgias. Quando recebeu alta, foi para a home care. Tentamos contato com a família para atualizar o estado de saúde de Tatiana, mas eles não quiseram falar. Eu queria saber se a Tatiana está melhor, como é que está o estado de saúde dela. A gente acertou para falar com o Frederico, que é o nosso advogado, para que todas as informações saiam dele, entendeu? Também tentamos contato com o advogado que defende Tatiana, mas ele não atendeu e nem respondeu nossas mensagens. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Na época do atropelamento, Paulo Milhomem compareceu à delegacia e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Em junho deste ano, a justiça determinou que ele vá à júri popular. O magistrado que analisou o caso entendeu que ele teve a intenção de matar e que o atropelamento foi de propósito. Paulo Milhomem segue preso. Em depoimento, ele disse que não percebeu que tinha atropelado Tatiana e que arrancou com o carro porque achou que o marido dela estivesse armado. Agora a gente fala de um golpe que ou você já viu, né, já sofreu, ou conhece alguém que tenha passado por isso. Porque sabe quando você recebe uma mensagem pelo WhatsApp de alguém que se passa por um parente seu ou amigo dizendo: "Ai, meu celular quebrou", sabe? Aí agora esse é o número novo que eu estou usando. Aí, horas depois ou no dia seguinte, pedem dinheiro.
Minha mãe, esses dias, né, recebeu uma mensagem lá falando: mãe, meu celular estragou, por enquanto eu tô com esse número. Aí o DDD era até da minha cidade antiga. Ela falou: meu Deus, é golpe, né? Não caiu. Hoje, a operação Falso Perfil cumpriu 4 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com uma associação criminosa que aplicava esse tipo de golpe de estelionato por mensagem. O delegado Dário Freitas, delegado da PCDF, foi até o Mato Grosso para participar dessa operação. Ele está com a gente agora ao vivo. Ô, delegado, boa tarde, obrigado, viu, pela presença. Essa quadrilha operava, então, de Mato Grosso, mas fez vítimas aqui no Distrito Federal, é isso? Exatamente. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Essa quadrilha, ela tinha atuação aqui no estado do Mato Grosso, estou aqui na capital mato-grossense, aqui em Cuiabá, com vítimas no Distrito Federal e em outras capitais do Brasil. Ele é uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Civil do Mato Grosso, e a gente identificou esse grupo criminoso, onde foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão. E nas oitivas, a gente conseguiu, inclusive, entender como eles praticavam esse golpe. E eles mesmos, um dos indivíduos que foram ouvidos, ele mesmo repassa, ele fala: olha, se a pessoa, ela evitar, ela tiver o cuidado de não deixar visível a sua fotografia, já dificulta o golpe. E outra, se tentar fazer qualquer tipo de ligação para, no caso, os autores, para os criminosos, também iria cortar, também não teria como eles aplicarem esse golpe. Então a gente deixa essa dica para que as pessoas não compartilhem o código de registro de 6 dígitos que recebidos por SMS, no caso do WhatsApp, ative a confirmação em 2 etapas e evite disponibilizar a sua fotografia para desconhecidos. E, por último e não menos importante, para que entre em contato com a pessoa, assim, recomende-se sempre e duvide sempre de pedidos de empréstimos realizados pelo aplicativo e sempre entre em contato com o familiar, com essa pessoa que fez a solicitação para confirmar a veracidade daquele pedido. Ô, delegado, só para a gente concluir, queria mencionar aqui, até contextualizar o nosso público, para esse tipo de golpe especificamente, é bem difícil, né, encontrar a pessoa que pratica, porque as formas de rastreá-la são muito limitadas. Que bom que dessa vez vocês conseguiram chegar, driblaram as dificuldades e identificaram, porque por trás de um número de celular, muitas vezes é muito complicado encontrar de quem é a linha, quem praticou o golpe, responsabilizar individualmente uma pessoa pela conduta. Sim, quem praticou ali, quem tem o domínio de fato, em regra a gente tem de fato uma certa dificuldade de se encontrar. Só que aquela pessoa daquele núcleo inicial que emprestou a sua conta bancária, esses pode ter certeza que vão ter a reclusão e irão responder pelo estelionato na modalidade eletrônica, que tem uma pena de 4 a 8 anos de reclusão, pela associação criminosa de 1 a 3 anos de reclusão, e ainda há a possibilidade de pena pelo crime de lavagem de capitais, que vai de 3 a 10 anos de reclusão. Então a gente deixa esse recado para as pessoas: não emprestem as suas contas bancárias. A gente que tem já a experiência de ouvir pessoas, a gente vê pessoas que ganharam 200, 300, 400 reais e passaram em suas contas bancárias 20, 30 mil reais proveniente dessas fraudes. Então, não emprestem as suas contas bancárias, pois vocês serão, sim, quem tiver emprestado essa conta bancária, terá problema com a polícia, terá problema com a justiça e responderá por esses crimes citados. Muito obrigado, delegado, pela presença. Bom trabalho aí no Mato Grosso. Até a próxima, viu? Até mais. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. É porque você informar sua conta para alguém aí, ver aquela dinheirama passando, você ficando com um pedacinho e não imaginar que isso é coisa errada, difícil, né? Convencer alguém. O Ministério da Justiça intimou concessionárias de água de todo o país a prestarem esclarecimentos sobre a qualidade do abastecimento. Análises comprovaram a existência de substâncias que fazem mal à saúde na água de quase 1.200 municípios. Dona Socorro teve problemas na pele e ficou surpresa com um diagnóstico médico. Lhe disse, olha, é da água, coceiras no corpo, no braço e na perna. Para que situações como a de Dona Socorro não se repitam, 300 instituições responsáveis por estações de tratamento e sistemas de distribuição de água em mais de 1.100 cidades brasileiras devem prestar esclarecimentos por desobedecer os padrões de qualidade para consumo humano. Publicado no
no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, o despacho dá um prazo de 20 dias para a apresentação de um plano de adequação às normas do Ministério da Saúde. Na lista, empresas, concessionárias de água, associações e até condomínios. O processo foi aberto a partir de uma operação da Secretaria Nacional do Consumidor. Perícias comprovaram a presença de substâncias químicas e radiológicas nocivas à saúde em valores acima do permitido. Os laudos indicam que a ingestão da água pode levar ao desenvolvimento de doenças de pele, problemas cardiovasculares, gastrointestinais e até câncer. Mas, de acordo com o secretário nacional do Consumidor, os efeitos negativos desse consumo não são imediatos. É justamente por isso que nós fixamos um prazo curto para a apresentação do plano de adequação, sob pena de imposição diária de multa ainda a ser estabelecida, enfrentamento do processo e até uma eventual condenação, se assim for decidido, ao final do procedimento. No Brasil, pelo menos 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 100 milhões não dispõem de coleta de esgoto. Os números servem de alerta, segundo esta doutora em Química da Universidade Federal do Pará. Agora nós temos o Marco Legal de Saneamento, que vai injetar no Brasil todo bilhões, né? Em saneamento, tudo isso vai trazer uma qualidade de água melhor. Sabe onde encontraram um problema na água também? Aqui no Distrito Federal, no entorno do Distrito Federal. Por isso, ainda nesse assunto, a repórter Kátia Gomes tem outras informações sobre a pesquisa que a gente mencionou. Porque na publicação do Diário Oficial, aliás, a CAESB, que fornece água para o Distrito Federal, e a Saneago, que fornece água para as cidades do entorno, são citadas e são sugerido que tomem providências, né? Kátia Gomes, os dados são preocupantes, né? Muito preocupantes, Malta. Como nós vimos na reportagem, 300 empresas foram notificadas e agora vão ter que responder a um processo administrativo por conta dessa contaminação que afeta 1.194 municípios. Inclusive, como você disse, a CAESB foi citada, a Saneago, que faz o abastecimento nas regiões do entorno aqui do DF, também foi citada, né? Elas teriam essa contaminação acima do nível permitido na água. O Ministério da Justiça acalmou a população por meio de nota e disse que as pessoas não precisam se preocupar por enquanto, porque não é apenas beber a água e ficar doente. Não, isso precisa ser ao longo de muitos anos. A ingestão de água precisa ser contínua ao longo de muitos anos para que cause doenças, como, por exemplo, câncer de pele, câncer, né? E também doenças de pele, além de doenças gastrointestinais. Então, para evitar que as pessoas fiquem doentes, o Ministério da Justiça deu um prazo de 20 dias para que essas empresas se pronunciem e digam, né, informem o que elas vão fazer para resolver esse problema. Nós entramos em contato tanto com a Saneago e também com a CAESB para saber qual a providência que eles vão adotar. A CAESB informou que vai se manifestar nos autos do processo. Já a Saneago disse que ainda não foi notificada pelo Ministério da Justiça e que está à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Ela disse também que a água tratada e distribuída pela companhia obedece rigorosamente todos os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Mas o fato é que a população precisa sim ficar alerta, ficar atenta para saber se essas empresas vão ou não tomar providências, né? Já que eles encontraram contaminação acima do nível permitido pela perícia que foi feita. Eu volto com você, Malta. É difícil a população ficar alerta porque a gente só usa a água que chega à nossa torneira, mas nós aqui temos o papel de fazer essa fiscalização. Antes de te acionar, Kátia, eu disse que foi sugerido a CAESB e a Saneago que tomassem providências e agora você esclarece. Não, foi dado um prazo, elas têm que tomar providência dentro de 20 dias para poder regularizar essa situação. Muito obrigado, tá? Vamos falar das contas da gente? Esse item aqui agora é um que eu não deixo de ter. Mas eu confesso que eu estou numa situação boa, né? E eu sei que tem famílias que estão com orçamento apertado. E o que está caro? Fazer seguro do carro, gente. A alta nos preços foi 5 vezes maior que a inflação desse ano e é mais uma despesa que pesa muito no orçamento das famílias. Na hora de renovar o seguro do veículo, um C3 2012, Andréa levou um baita susto.
o valor deu um salto de quase 300%, de R$ 1.700 no ano passado para mais de R$ 4.600 em 2022. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Até interpelei a pessoa e ela falou, não, tá correto. Não mudei nada, não acrescentei nada. É esse o valor para esse ano. Eu, como assim? Aí eu comecei a cotar com outras operadoras, o valor diminuía muito pouquinho, não tem uma justificativa real. Nos 7 primeiros meses do ano, a inflação do seguro aqui no Brasil foi 5 vezes maior do que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor. Segundo os especialistas, os motivos dessa disparada têm relação com a supervalorização do carro 0 quilômetro e do usado e a falta de componentes eletrônicos na indústria nacional. Tem uma pressão de preço do mercado de usados que faz com que ela se reflita na tabela FIPE, que é justamente uma das bases importantes para o cálculo do preço seguro. Um estudo que analisou o valor cobrado em 17 seguradoras de todo o país para os 10 modelos de veículos mais vendidos mostra que o aumento não foi o mesmo e varia de acordo com o estado. A apólice mais cara do país é do Rio de Janeiro e Florianópolis, entre as capitais, tem o valor mais barato. O levantamento mostra que a média do que é cobrado hoje no país é de pouco mais de R$ 4.500 para homens e R$ 4.200 para mulheres. Quando a seguradora fecha um seguro de um cliente, ela imagina que nos próximos meses, 5, 6 meses, 12 meses, esses veículos, quando ela for indenizar um cliente, o valor do carro vai estar mais barato. Está acontecendo exatamente o oposto. A Andréa já tem um plano para driblar a falta de alternativa e proteger o veículo. Você tirar todos os benefícios, todas as assistências, deixar de repente bem básico só para furto, ou você procurar uma startup, que eu tenho visto por aí no mercado que estão oferecendo seguros mais baratos, ou vender o carro e andar de aplicativo. Como encaixar, né, gente, as despesas de seguro, por exemplo, fazer a conta fechar no fim do mês. A cantora Simone, que é famosa desde a época em que era criança, né, era integrante do grupo Balão Mágico. Ela postou um relato nas redes sociais sobre a luta que está travando contra um câncer de intestino. A gente já vai falar sobre esse tema, mas antes vamos ouvir o que ela disse. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer, a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Então, assim, frisa bem isso. Colonoscopia, você precisa fazer esse exame, ele precisa estar no seu check-up todo ano, porque por esse exame eu descobri um câncer, tá, gente? Então, assim, eu peço a todos vocês, amigos meus da imprensa, que deem exatamente aquilo que a gente falar aqui, porque como vocês sabem, eu tenho 4 filhos, já conversei com eles, só o Anthony que ainda não entende muito, não sabe muito, porque tem 8 aninhos, mas os meus filhos já sabem. Então, assim, pra gente não virar isso um sensacionalismo, né? A gente tem que dar isso como ajudar outras pessoas a se curar, a ter a perspectiva, a ter a força que eu tô tendo aqui, porque eu tô muito forte, eu tô muito confiante, gente. Vocês não têm noção, de verdade. Eu nunca entrei numa briga pra não sair ganhando, jamais. Eu sou forte mesmo, tô super assim, com maior animação de começar essa aqui. Que Deus abençoe, né? A Simone com a cura. A artista de 46 anos de idade descobriu o câncer durante um exame de rotina. A cantora fez uma colonoscopia que detectou esse tumor na parte final do intestino, chamado epidermoide. Ela tem passado por sessões de quimioterapia, radioterapia e compartilhado o dia a dia do tratamento nas redes sociais. Sobre esse tema, a gente fala agora com a médica oncologista Marcela Crozara. Boa tarde, doutora Marcela. Obrigado pela presença. Olha, no caso da Simone, ela relatou que fez uma colonoscopia depois que percebeu que estava com uma íngua na região da virilha. Isso é comum nos consultórios? É sinal de alerta? Boa tarde, Felipe. Sim, é um sinal de alerta, tá? Como a Simone colocou, a colonoscopia é um exame que a gente ainda faz muito pouco no Brasil. Existe uma recomendação a partir dos 50 anos. Atualmente, algumas sociedades recomendando a partir dos 45 anos já começar a fazer esse exame. Ela teve uma íngua na região inguinal, que é no termo médico linfonodo, e por isso foi fazer o exame e encontrou esse tumor no final do tubo digestivo, né? Que é a região que a colonoscopia consegue sim detectar e diagnosticar
E quanto antes se descobre, antes a gente consegue tratar e curar essa paciente, né? Quando a gente fala de colonoscopia, doutora, a partir dos 45 anos, a senhora diz para algumas sociedades, é todo ano, é de quanto em quanto tempo? Então, a gente precisa fazer uma primeira colonoscopia. As próximas vão depender do resultado dessa primeira colonoscopia, Felipe. Muitas vezes, quando há alterações, pólipos, que são lesões que podem transformar em câncer no futuro, a gente precisa repetir esse exame em 1 ano, às vezes em 6 meses. Mas quando a colonoscopia é normal, a gente pode dar um intervalo maior de até 5 anos. Mas é preciso fazer uma primeira para a gente poder saber como vai ser o acompanhamento desse paciente. E a colonoscopia, ele é um exame que diagnostica e trata. Porque quando a gente detecta uma lesão precursora, a gente retirando, a gente impede que isso evolua para um câncer. É importante a gente mencionar aqui que é um método muito moderno, né? O preparo, vou falar por experiência própria, é de lascar. É das piores coisas que a pessoa vai viver na vida dela, são as 24 horas antes da colonoscopia. Porque o preparo é esvaziar o intestino, você em casa sabe do que eu estou falando. Mas depois o exame é seguro e ele é preventivo, porque a senhora pode até me corrigir se eu não estiver sendo preciso, mas o câncer de intestino ele se desenvolve lentamente. Então fazer a colonoscopia é uma prevenção a essa doença, porque você retira a lesão ali durante o exame, né? Exato. Realmente, o preparo é algo que ainda a gente depende de uso de laxativos, mas é extremamente importante que o intestino esteja limpo e que o médico consiga visualizar todo o intestino grosso. Qualquer alteração que o médico encontra, ele faz biópsia ou ele retira os pólipos, que são como se fossem verrugas que tem no intestino, eles conseguem retirar no momento do exame, impedindo, se aquele pólipo for um pólipo com potencial de virar câncer, que ele vire um câncer. Então, é um exame super preventivo. A gente deve fazer, mulheres e homens. Muito obrigado, senhora, pela participação. Bom trabalho, até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Um caso em um tribunal tem repercutido no Brasil inteiro. A advogada de Santa Catarina foi repreendida por um desembargador porque a filha dela chorou durante uma audiência do Tribunal de Justiça do Amazonas. E o bebê de 6 meses estava sendo amamentado. A advogada pediu que o caso dela fosse antecipado, mas não foi atendida. Malu Borges Nunes trabalhava por videoconferência quando foi repreendida. O desembargador Elci Simões interrompeu a sessão por causa do choro do bebê. É uma sessão do tribunal, não pode ter cachorro latindo e criança chorando. Só se tiver alguma criança, coloque no local adequado, para não atrapalhar. São barulhos que nos atrapalham, tira a concentração. Eu acho que isso é preciso ver a ética da advogada. Tá certo, doutora Malu? Constrangida, a advogada apenas agradeceu. Ok, excelência. Agradeço a compreensão. Malu Nunes não quis gravar entrevista. Em vídeo publicado numa rede social, ela disse que se sentiu ofendida e que havia pedido para ser ouvida primeiro na sessão porque precisava amamentar a criança, mas o pedido foi negado. Foi uma fala infeliz. Não, eu sempre fui respeitada, né, assim, no Tribunal de Justiça do Amazonas. Nesse dia, a minha preferência legal ela foi indeferida, porque, de acordo com os desembargadores, eu passaria, né, na frente dos outros colegas e muitos poderiam desistir da sustentação oral. No nosso Código de Ética dos Advogados, não existe nenhuma infração ética por o bebê estar chorando no momento da sustentação oral. Até porque isso é algo que acontece, especialmente agora num ambiente de videoconferência. A Ordem dos Advogados de Santa Catarina repudiou a atitude do desembargador e a OAB do Amazonas lamentou o constrangimento. Segundo as entidades, Malu estava no exercício legal da profissão. Em nota, o desembargador Elci Simões disse que negou a preferência de atendimento porque a advogada se encontrava em home office e que recomendou educadamente sobre o barulho em respeito aos outros advogados presentes na audiência.
Na semana passada, outro advogado de Santa Catarina levou o filho para uma sessão presencial no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e teve o pedido de antecipação aceito pela corte. No caso da advogada, a diferença de gênero e de tratamento chamou atenção. No STJ, o que nós tivemos? Bom senso, cordialidade e respeito dos ministros, que é uma marca desses ministros, e eles deram prioridade para o advogado. Ele pôde fazer com a criança pequena de colo, sem problema nenhum. É isso que se esperava também no caso da advogada que acabou sendo repreendida. De volta ao Distrito Federal, uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Neo Energia flagrou 3 estabelecimentos no Gama furtando energia elétrica. Vanessa Vitória, ao vivo com a gente, é com você, VV. Oi, Felipe, boa tarde de novo para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, 2 padarias e uma pizzaria, por isso essa operação aí foi chamada de massa fresca. E olha só, Felipe, a Neo Energia só chegou a esses estabelecimentos por causa do serviço de inteligência aqui da distribuidora, que faz um mapeamento. E aí contou com o apoio de 2 delegacias de polícia lá no Gama, na 14ª e a 20ª. Inclusive, um homem, uma pessoa, um comerciante aí foi preso em flagrante, porque é crime, Felipe. O furto de energia está previsto lá no Código Penal e a pessoa aí que frauda, aí, que furta, pode pegar até 8 anos de prisão. E aí o que aconteceu? Eles foram nesses estabelecimentos e constataram que só desses estabelecimentos esse desvio aí de energia é suficiente para abastecer 2.500 casas por um mês. Olha só a quantidade. Inclusive, a Neo Energia tem feito operações também. No mês passado foram algumas operações que chegaram aí a comerciantes, a comércios, bares e restaurantes, tanto na Asa Sul quanto em Águas Claras. Essas operações anteriores, que ficaram conhecidas aí como Happy Hour, acabaram também recuperando em uma operação 1.400 casas poderiam ser abastecidas com essa energia recuperada e na outra 5.800 residências. Então é muita coisa, Felipe. E a Neo Energia destaca o seguinte: esses furtos, eles são prejudiciais por causa dos riscos, os riscos técnicos que trazem. Também pela questão de deixar outras pessoas sem energia, então questão de segurança, a questão de quedas de energia, os prejuízos. Inclusive também, Felipe, a distribuidora destaca que esses prejuízos não são apenas ali para quem está na região. Quem paga a conta é todo mundo. Olha só o que disse pra gente o Luiz, que é o responsável aí pela gestão, por essa área de gestão aqui da Neo Energia. Como é que funciona? A gente pode acabar pagando a conta também na hora que é feita a distribuição. Vamos acompanhar, Felipe. A nossa missão é intensificar as fiscalizações e garantir que novas operações para combater o furto de energia elétrica sejam realizadas em todo o Distrito Federal. É importante reforçar que todos nós pagamos pelo prejuízo causado por esse tipo de crime. No momento de calcular o valor da revisão tarifária, a ANEEL inclui no cálculo um percentual relativo a essas perdas. Então é isso, Felipe. Fica aí o alerta, Fica o alerta para quem faz esse tipo de prática. Lembrando que é crime, A pessoa foi presa em flagrante. Então aí pode responder, por um crime previsto no Código Penal e também esses riscos. Então fica o alerta que o Luiz fez aí, que todo mundo paga a conta, essa fatia é dividida com todo mundo, que as denúncias podem ser feitas diretamente na Neo Energia, em todos os canais. A pessoa que denunciar pode fazer isso de forma anônima, então pode entrar nos canais da Neo Energia, tanto os digitais, os online, que são online, quanto por telefone, denunciar, porque você que sabe desse desvio de energia, dessa fraude, desses gatos e não fala nada, essa conta quem paga é a gente, você também paga. Então o destaque é esse, viu, Felipe? Denunciar. Mas quem não denuncia também, a própria Neo Energia está fazendo esse trabalho de mapeamento aí para localizar quem está fraudando e quem está desviando energia elétrica aqui no Distrito Federal, Felipe. Obrigado, VV. Fiz uma conta rápida aqui, 2.500 casas, a gente jogando o valor da conta de energia elétrica da gente
bem para baixo, falando em R$50, seriam R$135 mil, R$125 mil que essas empresas embolsaram quando deixaram de pagar essa conta de energia elétrica. Uma conta desse jeito, somada a outras pessoas que praticam o gato, termina no nosso boleto, né? Porque é irrazoável a gente pensar que uma empresa vai absorver o prejuízo que tem. Não, ela vai dividir e fazer todo mundo pagar. Obrigado, tá, VV? A Polícia Civil está investigando um grupo criminoso que é especializado na fabricação e uso de documentos falsos para obter vistos nas embaixadas e nos consulados do Distrito Federal. O Maicon Leão tem mais informações para a gente sobre esse. Por enquanto, a gente vai ver uma reportagem e já a gente volta ao vivo com o Maicon. A investigação começou em julho do ano passado, quando 2 pessoas foram presas por uso de documentos falsos em uma embaixada aqui em Brasília. A partir daí, a polícia descobriu o grupo criminoso que prometia facilitar a obtenção dos vistos. De acordo com o delegado à frente da operação, se a pessoa conseguisse ir para o exterior, ainda tinha de continuar pagando aos criminosos. O grupo cobrava, em média, R$15 mil por pessoa. Se ela conseguisse chegar no exterior, ela deveria pagar valores que poderiam passar de R$80 mil. Caso não pagassem, os familiares no Brasil sofreriam ameaças. Desde julho do ano passado, 20 pessoas foram presas em flagrante só aqui no DF por falsificação e uso de documentos falsos em embaixadas. É uma ilusão você achar que vai driblar o sistema de imigração dos Estados Unidos, de países da Europa, do Canadá com documento falso. Se o seu visto for concedido aqui, você vai acabar sendo descoberto lá. Aí vai ser pior para você, vai ser tido como imigrante ilegal, vai ser preso, vai ser um horror na sua vida, sem contar que continua devendo a quadrilha aqui que tentou te ajudar nesse visto. O Maicon Leão tem outras informações para a gente sobre essa operação. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. A gente viu aí a Vanessa Ferreira falando que cerca de 20 pessoas foram presas ao apresentar esses documentos falsos nas embaixadas, mas quem coordenava todo esse esquema por trás não ficava nem sequer aqui no Distrito Federal. Era feito tudo lá de Governador Valadares, em Minas Gerais, e foi justamente lá em que essas pessoas dessa organização criminosa foram presas durante essa operação da polícia. Foi apurado o seguinte, Malta, eles vendiam para essas pessoas a ilusão, como você disse, que eles teriam uma vida próspera, tranquila no país lá fora, que facilitariam a entrada deles legalmente, mas apresentando esses documentos falsos aqui no Brasil. E aí eles cuidavam de todo o trâmite para que essa pessoa conseguisse passar pelo visto, passar pela entrevista, receber o visto e inclusive embarcar para os países. Eles faziam inclusive, Malta, a hospedagem da pessoa aqui em Brasília, cuidava do transporte dela do local em que estava hospedada até ao consulado, até a embaixada, onde passaria por aquela entrevista, e até as palavras que deveriam ser ditas durante essa entrevista, como responder cada pergunta, não falar muito, tudo eles davam detalhes de como que eles deveriam se portar na frente da pessoa que faria essa entrevista. E aí, para todo esse processo, eles cobravam cerca de R$15 mil, e aí depois disso, quando a pessoa entrasse no país que ela desejava, aí a conta era maior. Era cerca de R$80 mil, e aí eles começavam a ameaçar os parentes dessas pessoas que ficaram aqui no Brasil para que esse valor fosse pago. Ou seja, se era paz que a pessoa procurava lá fora, ela arrumava uma outra dor de cabeça enquanto não conseguisse pagar essa quadrilha, essa organização criminosa aqui no Brasil. Durante a investigação, Malta, a Polícia Civil descobriu o seguinte: não era a primeira vez que eles estavam agindo, como na maioria dos casos que a gente tem mostrado aqui, que eles estão reincidindo nesse tipo de situação. E aí entra um outro detalhe: 2 deles já tinham passagens pela polícia. Justamente por esse crime de entregar, de produzir documentos falsos, só que lá no Rio de Janeiro, e um deles já tinha sido preso, inclusive no exterior, por fabricação de passaportes falsos. Foi deportado, voltou para o Brasil e aqui continuou praticando o crime do mesmo jeito, infelizmente, né, Malta? Maicon, outra operação da mesma delegacia descobriu um esquema criminoso que causou um prejuízo de mais de R$5 milhões a empresas de comércio eletrônico. O que você apurou sobre esse caso para a gente, por gentileza? Exatamente, Malta. Mais uma vez aí os criminosos utilizando a internet, aquela falsa sensação de que eu estou atrás da tela, não vou ser descoberto,
estou em outra cidade, estou praticando crime em outro lugar, vai ficar por isso mesmo. Como que essa organização criminosa específica agia? Elas entravam em sites que vendem produtos pela internet, que oferecem, por exemplo, aquele frete grátis, para que outras pessoas revendessem aqueles produtos. Você entraria numa espécie de afiliado, você entraria em contato com essas empresas, e aí o que eles faziam? Falsificava a venda para receber um código para que fosse feito o envio do produto daquela pessoa pelos correios, isso na conta daquela empresa legal. E aí o que esses criminosos faziam? Eles pegavam esse código, que a priori era para um produto pequeno em que o frete seria barato, e revendia esse código para outras pessoas para que fizessem o envio de produtos mais caros para que eles não precisassem pagar. E aí o que o correio fazia? Na hora que recebia aquele código que era para um produto menor e chegava um maior, ele, opa, aqui está errado, cobrava mais da empresa que emitiu aquele código. Falava, ó, vocês emitiram para o produto menor, veio mais pesado, a gente vai ter que cobrar a diferença. E aí mandava a conta para essa empresa. Só que eles usavam documentos falsos e não conseguiam descobrir, por exemplo, quem era responsável por aquela compra. E aí o prejuízo ficava para a empresa que emitiu o código. A gente tem inclusive um vídeo do delegado explicando como que essa organização criminosa vinha agindo aí, provocando esse prejuízo no e-commerce. As investigações tiveram início no ano de 2021. Ficou comprovado que pessoas, utilizando-se de dados falsos, se cadastraram em sites e plataformas de comércio eletrônico e simulavam a compra e venda de produtos de baixo valor, recebendo assim um código de postagem para aquela mercadoria. Contudo, elas revendiam esse código para terceiros que utilizavam para o envio de mercadorias de alto valor. Os Correios cobravam o valor excedente aos sites e plataformas de comércio eletrônico, que então arcavam com prejuízo, já que os dados cadastrais eram falsos. Malta, de novo aquela história que a gente comenta, que os criminosos não estão aqui no Distrito Federal, podem cometer crimes aqui pela internet que não dá nada, né? Só que negativo, a polícia vai atrás. Essa foi uma operação em conjunto com as polícias de Goiás, do Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e do Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão, justamente para que esses equipamentos, esses computadores usados por essa associação criminosa, por essa organização, fossem identificados, a forma como eles agiam. E agora a investigação não termina aí, ela segue justamente para identificar essas pessoas que compravam esses códigos de postagem, para saber se não, eles foram enganados, se eles passavam-se por empresas legais e acreditavam que realmente estava comprando uma promoção de um frete, por exemplo, ou se não, se todo mundo tinha noção de que aquilo ali era errado, que estava sendo um golpe e que todo mundo vai responder nessa situação. Esses crimes na internet têm ficado cada vez mais frequentes, mas a gente tem mostrado que a Polícia Civil, principalmente aqui do Distrito Federal, está cada vez mais de olho nessas situações. Inclusive, Malta, até chamar uma atenção aqui para quem está usando as redes sociais. Ontem mesmo eu recebi um convite de um perfil do Instagram me oferecendo para fazer um Pix para receber em volta, e no próprio perfil lá falava que, olha, o dinheiro vai ser transferido de uma conta laranja, de um cartão clonado, ou seja, eles realmente perderam o medo, estão contando na cara dura o que estão fazendo, e a Polícia Civil está de olho e pode demorar um pouquinho, mas que chega atrás, que vai buscar, seja em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, eles têm ido atrás sim, viu? Meu Deus, eu tô chocado. Então, aproveitando que as pessoas muitas vezes estão numa situação muito difícil, né, dentro de casa, e aí a pessoa ali precisando encher a geladeira não pensa muito, mas o criminoso sabe muito bem o que está fazendo, convidando aquela pessoa em específico para poder participar do crime. Às vezes erra, né, Michael? Porque como você é um repórter muito bem sucedido, você não precisa se envolver com criminalidade para pagar suas contas. Inclusive, você começou o jornal no Na Praia, fazendo beach tênis, e agora, uma hora depois, está na porta da delegacia, do DPE, tratando de caso do noticiário policial. Nessa correria toda, o que você acha de um sorvetinho agora? Ia bem ou não? Nossa, demais da conta. Pode mandar pra cá, a equipe inteira. Daniel ali no som já chega, abriu um sorrisão. Tá chegando aqui? Então eu quero só te pedir rapidinho pra você dizer se sorvete de flor de ipê amarelo, você gostou ou não? Demais da conta, é muito bom.
No início eu até fiquei com medo de provar a flor, porque a gente viu que a flor do ipê roxo ela é um pouquinho mais amarga. Mas a do ipê amarela é uma delícia, viu, malta? Eu tô perguntando isso pro Maicon, até queria que ele continuasse aqui com a gente para nós chamarmos a próxima reportagem, que é dele. Os ipês enchem os nossos olhos quando são vistos nas ruas nesse período de seca, né? Você já pensou poder encher a barriga como o Maicon fez? E refrescar os dias quentes também? Já criaram o sorvete feito com a flor do ipê amarelo. Será que é bom? Bora ver. Nessa época do ano, para todos os lados a gente olha e eles estão parecendo uma obra de arte. Um amarelo vivo em meio à seca do cerrado. Os ipês encantam até mesmo quem na correria do dia a dia não consegue parar para apreciar. Parei o carro, tô indo pra aula na UNB, inclusive. Daqui a pouco eu vou ficar atrasada, mas eu falei, não, esse local aqui cheio de ipês, eu falei, eu tenho que registrar. E claro que quem consegue parar não quer perder a oportunidade de registrar esse momento. Aqui no Distrito Federal são 600 mil pés de ipês espalhados por aí, 200 mil deles só aqui no plano. E olha que por trás da beleza das flores ainda tem um outro sinal, uma motivação para a gente acreditar que mesmo nas dificuldades, na secura, de quando tudo parece não ter mais sentido, as flores nos mostram que ainda dá para acreditar. E além da beleza e da motivação, dá para acreditar que essas flores aqui também podem se transformar em ingredientes de receitas? É, pode comer a flor do ipê. Talvez ela assim sozinha não seja tão saborosa, mas que tal colocá-la como acompanhamento de uma salada ou até mesmo como ingrediente principal de um sorvete? A Anitta foi quem teve a ideia, isso há 5 anos, e olha que tem caído no gosto dos fregueses. O ipê, ele é uma planta alimentícia não convencional, uma punk. Então, assim, poucas pessoas sabem que ela realmente é comestível. E a gente quis fazer para poder mostrar para as pessoas como o cerrado é rico de sabor e essas flores que estão nessa época no nosso jardim, nos nossos quintais, a gente andando na rua, a gente vê aquela coisa maravilhosa, mas para saber que ela também é comestível e saborosa. As flores são colhidas, lavadas e vão para o misturador, junto com os outros ingredientes do sorvete. O processo é todo artesanal. E além do ipê na receita, ainda vai também uma calda de maracujá com manga. É uma geleia que a gente fez aqui na loja, como ela é bem cítrica, a flor do ipê, ela combinou muito bem. É uma geleia de manga, maracujá e a flor do ipê, que vai in natura. E claro que a gente não ia ficar de fora de experimentar, para saber se essa mistura realmente agrada o paladar. E agora é hora realmente de saber como é que essa mistura ficou. A gente tem aqui por cima a flor in natura, mas ela também foi batida na massa. E agora é hora de ver como é que fica essa mistura. Muito bom. Você não percebe muito um gosto diferente da flor, mas a combinação é perfeita e dá vontade de parar de comer, não, viu? Ó, casamento perfeito. Mas tem gente que prefere só ficar olhando mesmo. Eu acho que eu prefiro ficar com eles assim, sem comer o ipê. Se ficou com vontade, não pode perder tempo. É que não tem sorvete de ipê o ano inteiro. O ingrediente tem um prazo de validade meio acelerado. A flor do ipê, ela dura mais ou menos uma semana, 15 dias. Então, assim, acabou a flor de ipê, acabou o sorvete. Com essas imagens belíssimas dos ipês em Brasília, eu lembro a você que sempre que chega essa época do ano e que a gente sai às ruas e vê os ipês na nossa cidade, nós somos lembrados de que é na dificuldade que a gente precisa florescer. É no período mais seco do ano que o ipê mostra a sua maior beleza e a força que tem. Faça assim também na sua vida. Obrigado pela audiência. Agora é hora do esporte. Tchau!